Big Brother Brasil tá no ar na nossa televisão, então hoje a gente vai lembrar aqui os principais acontecimentos que renderam manchetes, fizeram a sociedade entrar em discussões profundíssimas, ou até mesmo fizeram a gente se questionar se já não tava na hora de acabar com esse programa de vez. Tem de tudo, então eu, se fosse você, sintonizava bem aí essa antena, porque TV de tubo tá no ar. Antes de começar, deixa eu avisar que esse vídeo vai ser para maior de 18 e que tem alerta de gatilho, tá bom? Eu tentei fazer esse vídeo mais leve possível, mais entretenimento possível, mas é que tem umas histórias que são realmente escabrosas. Vamos começar por ordem cronológica? A primeira edição do Big Brother Brasil aconteceu quando os reality shows ainda eram uma novidade para o público brasileiro. Então meio que só pelo fato de o programa existir já era uma polêmica em si. Ninguém sabia de fato como era acompanhar um reality show e havia ainda uma curiosidade genuína para saber como aquelas pessoas iam sobreviver isoladas, todas juntas por tanto tempo. Pois bem, no meio disso tudo, a primeira polêmica envolvendo um brother dentro da casa é até hoje uma das mais chocantes. A participante Leca, uma das favoritas daquela edição, mostrou desde o começo que ela tinha um problema, a bulimia. Eram mostradas em TV aberta cenas da Leca indo até o banheiro e até mesmo cenas dela lá dentro. Ao longo desses anos, a Leca já deu várias e várias entrevistas sobre essa situação e como ela se sentiu lá dentro e fora do programa ao saber da repercussão disso tudo. Inclusive, já escreveu um livro sobre a sua experiência. Ainda no BBB1, a gente tem a extradição do Serginho. Nem de longe um caso tão pesado quanto esse da Leca, mas que também deu muito o que falar. Durante a participação do Serginho no programa, a Polícia Federal notificou o participante, que era angolano, pela sua situação no Brasil tá irregular, dando 8 dias para que ele pudesse sair do país. O público acompanhou a reação e o drama dele dentro da casa, até que finalmente a TV Globo entrou num acordo com as autoridades e permitia que ele ficasse mais 6 meses no Brasil, dando assim direito dele terminar a participação dele no programa. A situação dele por aqui só foi regularizada mesmo 3 anos depois disso tudo, no que ele conta ter sido o período mais difícil da sua vida. Hoje em dia ele tem um salão de cabeleireiro em São Paulo e adivinha quem é que faz o cabelo lá? A Leca. Partindo pro BBB 2, que aconteceu no mesmo ano do BBB 1, em 2002, a gente tem a polêmica do primeiro edredom da história. Porque o primeiro edredom a gente nunca esquece, né? Foram os participantes Tarciana e Jefferson que inauguraram essa prática que hoje em dia já é tão famosa no Big Brother. O problema é que, além do fato em si, que já era bastante novo pra televisão brasileira, ele aconteceu ao lado de outros brothers que dormiam na mesma cama, o que fez o público ficar chocado e se questionar quais eram, afinal, os limites desse entretenimento. Apesar de essa cena só ter sido exibida no pay-per-view e ter sido bloqueada da edição oficial ali em TV aberta. Ah, se o povo dos anos 2000 soubesse quantos edredons viriam depois disso. Ainda no BBB 2 a gente tem um caso sobrenatural. o dia em que a participante Cida viu espíritos dentro da casa. Em um dos casos mais impressionantes da história do Big Brother, ela relatou ter ouvido a voz da irmã enquanto tomava banho de sol na parte externa da casa. Isso seria até comum se a produção não tivesse avisado pra ela horas depois disso que a irmã dela tinha acabado de falecer de câncer. Sobre esse acontecimento, a participante disse anos mais tarde pro G-Show: eu realmente ouvi a voz dela 15 minutos antes de ela fazer a passagem e eu mesma duvidei disso, mas foi verdade. O dia em que a Marielza teve um AVC. Gente, esse vídeo tá só tragédia. Essa edição do Jean e da Grazi tá provavelmente na lista do top 3 edições que mais pararam o Brasil, né? Foi a primeira vez que o programa levantou uma discussão de cunho social, a homofobia, que era realmente discutida nas ruas através da participação do Jean. E isso até serviria pra estar nessa lista se esse caso da Marielza não fosse infinitamente mais polêmico do que isso. Essa participante teve um AVC durante a sua participação no programa enquanto estava ali na banheira. A Marielza entrou no programa via votação popular e teve que sair de lá direto pro hospital. Antes de ser socorrida pelo pessoal da produção, ela foi socorrida pelo Dr. G, que era tido como vilão da história ali naquele momento, já que ele era médico e atuava nessa profissão fora da casa já. Naquele dia, ela se queixou de mal-estar
ar durante o dia inteiro e no momento em que isso aconteceu e a produção percebeu, cortaram o pay-per-view na hora. Depois disso, ela ficou alguns dias internada, foi substituída por outra participante e hoje tá tudo bem, ela vive bem, tá aposentada, tá tudo certo. Um BBB muito lembrado pelo campeão Diego Alemão e a sua namorada Siri teria sido melhor se tivesse ficado nessa polêmica do triângulo amoroso dos dois com a Fanny mesmo. Porque a maior polêmica dessa edição é também a maior burrice já cometida por um participante lá dentro. O trio Cowboy, Daniel e Cobra, que eram os vilões daquela edição, já na primeira semana fizeram um pacto de sangue entre os três pra prometer ficarem unidos durante o jogo. Eu tô me sentindo fazendo um vídeo de terror. Real. Esse ato, obviamente, por N razões, é muito perigoso e daí o Bial teve que dar uma bronca neles ao vivo e avisar o público que é claro que isso não se faz. Do primeiro quarto branco. Pela primeira vez o Big Fone tocou e mandou um participante escolher mais 2 amigos para participar com ele de uma dinâmica até então inédita. Léo, Ralph e Newton ficaram tão apavorados quando viram aquelas paredes brancas quanto o público aqui fora. O desespero e os ataques de pânico ficavam cada vez maiores à medida que não se tinha uma previsão de quando aquilo ia acabar. Até que o Léo resolveu acabar com o sofrimento e ser eliminado apertando o botão vermelho. Numa cena que repercutiu bastante na época. Eu era criança, assistia Big Brother com a minha avó e me lembro mesmo de o quarto branco ser muito chocante, muito impressionante de assistir. E o interessante é que o Léo, mesmo tendo apertado esse botão, hoje em dia diz que o quarto branco nem é essa tortura toda assim, não. Enquanto o Ralph, que nem apertou o botão, diz que herdou daquela situação uma claustrofobia que ele carrega com ele até hoje. Ele disse o seguinte pro Estadão: acho o quarto branco perigoso para a saúde mental dos participantes. Você pode nunca ter pânico na vida, mas depois da primeira vez, a chance de ter outras é muito grande. Eu nunca tinha tido pânico em lugares fechados. Depois do quarto branco, passei a ter ataques de pânico e claustrofobia em aviões, elevadores, trens e em qualquer lugar apertado e cheio de gente. A gente tem a polêmica do participante Daniel, que foi expulso por suspeita de abusar de uma outra sister sua, a Monique, e na hora em que essa suspeita aconteceu, estava claramente desacordado. Mas essa polêmica não aconteceu durante a transmissão do pay-per-view, e sim só quando a Globo colocou esse vídeo na internet. A polêmica começou a pipocar na internet e a Globo tirou o vídeo na hora. Depois que ele foi expulso, uma perícia chegou a entrar na casa para avaliar o quarto e ver se tinha alguma prova de que aquilo tinha sido de fato um abuso. Já com ele fora da casa, a investigação foi concluída e ele foi inocentado. Como polêmica pouca é bobagem, também foram levantadas discussões se era possível que ele tenha sido vítima de racismo por parte da produção, já que nunca houve, de fato, qualquer prova que o incriminasse. Já a Monique, anos depois, revelou desconforto com essa polêmica e disse que não lembra até hoje do que aconteceu naquela noite. Antes de ir pro próximo caso, deixa eu avisar vocês que existem polêmicas ainda mais pesadas do que todas essas que eu tô citando aqui e que não vão entrar nesse vídeo. Envolvem violência contra a mulher, casos de racismo, violência contra a criança e, sinceramente, só de falar vocês já sabem que casos são esses, vocês sabem que eles são pesados e eu prefiro não dar palco pra esse tipo de gente aqui. Bom, agora voltando pra essa lista, as últimas polêmicas estão fresquinhas na nossa memória. Chegou o momento. Paredão Manu Prior. No meio da edição tinha acabado de começar a pandemia do Covid. Dentro da casa a gente tinha uma narrativa muito bem amarrada com a polêmica dos machos Chernobóis lá, que queriam armar contra as mulheres e acabaram saindo um por um e deixando assim o holofote da história em cima de 2 grupos: Rafa, Manu e Thelma e Babu e Prior. E quando chegou a hora de se decidir entre esses 2 grupos, meu amigo, o público se dividiu tipo direita e esquerda, Brasil e Argentina. De um lado Bruna Marquezine, do outro Neymar, tinha celebridade fazendo campanha, tuitando sem parar. Eu, que não assisti essa edição, votei nesse paredão, juro pra você. Essa mobilização foi tão grande que entrou para o Guinness Book, sim, o livro de recordes mundiais, como a maior votação online da história, com 1,5 bilhões de votos computados. Manu teve 42,51% dos votos, enquanto o Prior acabou eliminado com 56,73% dos votos. Que loucura, né, gente? Se as pessoas pudessem olhar ao longe e ver a multidão de cactos que estava correndo em nossa direção.
Chegamos na última polêmica, BBB 21. Cactos apareçam que o BBB da Juliette chegou. Mas eu tô lembrando dela aqui só com uma menção honrosa mesmo, porque o assunto aqui não é ela. Eu sei que ela e o Gil eram os favoritos do público, mas quem explodiu as nossas cabeças mesmo foi Carol Conká e o Lucas Penteado. É até difícil explicar essa história pra quem não viu esse programa, mas basicamente o Lucas era um menino com problemas psicológicos, problemas com bebida, e cada vez que ele bebia, ele meio que causava confusões pesadíssimas lá dentro. E aí meio que a Carol Conká, pra tentar botar ordem no negócio e fazer com que ele parasse de aterrorizar todo mundo, acabou aterrorizando ele mais ainda, tendo atitudes ainda mais pesadas, tipo expulsar ele da mesa e outras atitudes de humilhação. E daí ela começou a fazer isso com os outros participantes da casa também, daí ela se juntou com a Lumena, daí virou um terror. Enfim, olha, a pior participação de uma celebridade dentro do Big Brother. E aí, pra contornar esse problema de imagem gigantesco que tinha sido gerado e que tava evitando que outras celebridades quisessem participar do Big Brother depois, a TV Globo chegou a fazer um documentário sobre a Carol. O documentário, claro, é um clássico moderno, A Vida Depois do Tombo, que ainda tá no ar lá no Globoplay. Pô, limpa essa energia negativa toda, já foi tudo embora. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. E aliás, uma herança boa de tudo isso é que sobraram os memes da Carol Conká, que é praticamente uma vilã Nazaré Tedesco, cheia de memes. Minha língua é igual um chicote, já. Isso tudo. É isso, terminei essa lista com chave de ouro. Vai, com a maior vilã e a mais carismática também de todos os tempos da história do programa. Se você gosta desse tipo de conteúdo que eu faço aqui, você já sabe, né? Deixa o seu like, compartilha com a galera, porque essas são atitudes que levam poucos segundos do seu dia e que me ajudam demais, mas demais mesmo, a continuar fazendo esse conteúdo. Tem esse Pix aqui que você pode contribuir com qualquer valor, e todo valor que você doar é destinado à manutenção de equipamentos, a adquirir novos equipamentos melhores aqui pro canal, e até para que eu possa me dedicar mais tranquilamente a fazer esse conteúdo e de repente até fazer mais conteúdo por semana. Mas agora me diz aí nos comentários, quais dessas edições você viu? Todas, nenhuma, alguma delas? Eu quero saber, e me diz, se você assistiu, qual era a sua reação diante dessas polêmicas todas? Eu quero saber o que você lembra dessas épocas. E logo depois de me contar tudo isso, você já sabe, né? Vai ver esse outro vídeo que tá aqui do lado. Valeu, até semana que vem.